Assim que o bebê nasce, a mãe já fica esperando. Chorou? O pediatra logo dá uma nota chamada APGA, em que um dos itens que ele avalia é o tônus muscular. A gente sempre se pergunta: já sentou? Já levantou? Já andou? Mas afinal, por que isso é tão importante? O que a gente conhece como marcos do desenvolvimento, o andar, sentar, levantar a cabecinha, engatinhar, eles são o que a gente chama de desenvolvimento neuropsicomotor. Mas o desenvolvimento neuropsicomotor, ele não inclui só as funções motoras, que é o que primeiro vem na cabeça quando a gente fala disso. Ele inclui também as funções cognitivas, sociais, psicológicas, sensitivas, visão, olfato, paladar, pensamento. Então, muitas vezes, quando a gente fala que uma criança tem comprometimento ou atraso, prejuízo no desenvolvimento neuropsicomotor, a gente não está preocupado só com andar, só com sentar. A criança, quando ela nasce, ela já é testada. O pediatra, ele faz alguns estímulos para testar os reflexos neurológicos. E quando pequenininho, quando ele ainda não fala, quando a gente ainda não tem outros métodos de avaliar as outras funções, a gente testa a parte motora. Mas ela tem influência ou é influenciada diretamente pelas outras cognições. O sorriso verdadeiro, ele é um conjunto de todas as funções. Por isso é tão importante a gente detectar precocemente os atrasos que podem estar acometendo alguma criança. Uma vez, logo ao nascimento, eu vi que uma criança tinha ausência do que a gente chama de reflexo plantar, que é um testezinho que a gente faz no pé. E na investigação a gente viu que ela tinha um neuroblastoma. Era um tumor enorme que estava acometendo a coluna cervical, já até invadindo e empurrando o rim. Então é muito importante que desde o começo essas crianças sejam acompanhadas. Só que aí, quando a gente detecta qualquer atraso, por exemplo, um atraso da fala, ele pode não ter nada a ver com a fala. Pode ser uma diminuição da capacidade da criança ouvir, déficit auditivo, ou algum transtorno psicoafetivo pode influenciar na função motora. Então, essa avaliação e esse acompanhamento é muito importante, porque quanto mais precoce a gente identifica essas deficiências, mais cedo a gente consegue intervir. Os primeiros 1000 dias, que é aquele período que vai do mês anterior à gestação até os 2 anos de vida da criança, eles são o que a gente chama de janela de oportunidades. É o período de maior desenvolvimento do bebê. E por ser um período de tanto desenvolvimento, ele repercute em toda a vida. Portanto, qualquer lesão ou qualquer estímulo feito nessa fase, eles influenciam em muito a vida adulta. Então, se a gente detecta alguma coisa precocemente, mas estimula e trata aquilo, a gente diminui as comorbidades ou as sequelas que isso vai gerar na fase adulta. As crianças têm uma capacidade imensa de neuroplasticidade. Para facilitar o entendimento disso para vocês, é o seguinte: é a adaptação que elas têm em resposta a um estímulo. Por exemplo, se a criança tem um prejuízo motor e eu estimulo ela de forma adequada, eu posso praticamente
anular, dependendo do que esteja causando, aquilo. Os adultos, ou na fase da adolescência ou mais tarde, podem praticamente nem ter diferença entre crianças que não tiveram aquela questão. Então é muito importante que os pais estejam atentos, os pediatras estejam fazendo o segmento adequado, medindo a cabecinha, vendo os reflexos que são esperados em cada fase, orientando os pais em como estimular seus filhos, mas que a gente tenha cuidado. A gente não está criando super-heróis para agora. Eu quero que os seus filhos sejam super no futuro. Eles são únicos. Não os compare e não exija demais de vocês também. Cada criança é filha de pais únicos. Mas o mais importante, cada pai é pai de filho único. Até mesmo irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, criados no mesmo ambiente, podem ser completamente diferentes. Então a gente tem que ter paciência, carinho e cuidado.